Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os procuradores da República, Tameia Danelon e André Uliano, e a advogada Fabiana Barroso. E hoje a gente fala, claro, sobre eleições e os mandados de busca e apreensão contra os candidatos ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro e Paulo Martins, sobre a decisão do TSE proibindo o porte de armas nos dias de votação e também sobre a decisão do STF sobre o piso da enfermagem. Vou dar um oi geral para os nossos convidados, depois a gente conversa um pouquinho melhor, porque antes de iniciar o nosso bate-papo, eu tenho um recado. Como você sabe, esse é um mês histórico, não apenas por causa da proximidade das eleições e do 7 de setembro, mas porque 2022 marca os 200 anos da nossa independência. Pensando nisso, nós da Gazeta do Povo temos um convite a acompanhar as eleições com o jornal que você confia, ao mesmo tempo em que contamos o outro lado da história do Brasil, sem a militância que vemos por aí. Nossa equipe trabalhou duro nos últimos meses para levar aos nossos assinantes 4 materiais exclusivos. Disponibilizamos 3 e-books: Capítulos da Independência, Guerras Esquecidas do Brasil e Jornalistas da Independência, além de uma super aula com Jorge Caldeira contando detalhes da evolução da história econômica do Brasil. Para ter acesso a tudo isso, é só clicar no link da descrição aqui desse vídeo. O preço é simbólico e você cancela quando quiser. São apenas R$ 6 por mês nos primeiros 4 meses. Isso significa 4 meses de assinatura pelo preço de um mês. Agora vamos para o nosso debate. A gente começa falando sobre a polêmica do piso da enfermagem. A nova remuneração estabelecida em lei tinha sido aprovada pelo Congresso e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas foi suspensa pelo STF. O ministro Luiz Roberto Barroso avaliou que é preciso analisar o impacto financeiro em municípios, estados e até no governo federal. Para ele, o atendimento pode ficar comprometido com o risco de demissões de muitos profissionais da saúde. Começa então com a Tameia Danelon, que escreveu um artigo para a Gazeta do Povo comentando esse assunto. Oi, Tameia. Oi, Rosana, boa noite, Fabi, boa noite, Liano e todo mundo que está assistindo a gente. Então, essa decisão, Rosana, eu acho que vai além da atribuição do Supremo, né? Não cabe ao STF analisar se uma lei vai ter impactos na economia, analisar se o Sistema Único de Saúde terá condição financeira para arcar com esse novo piso. No que se refere a uma lei aprovada e devidamente aprovada, cabe ao STF apenas analisar se eventualmente essa lei é constitucional ou se ela é inconstitucional. Essa análise econômico-financeira não cabe ao Poder Judiciário. Isso cabe ao Legislativo, porque quando o Legislativo vai fazer uma lei, cabe aos parlamentares, cabe aos deputados, cabe aos senadores analisar os impactos econômicos financeiros de uma lei, analisar também os impactos sociais. Então, o lugar para tratar dessas questões é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional. Então, veja, essa lei foi de iniciativa do Senado, de um senador, ela foi aprovada pela unanimidade dos senadores que votaram, se não me falha a memória, apenas 4 não compareceram na votação, e o presidente do Senado, que não votou, os demais aprovaram por unanimidade. Depois, esse projeto de lei foi para a Câmara dos Deputados, mais de 450 deputados votaram favoravelmente a implantação desse piso para os funcionários de enfermagem. E aqui eu nem vou entrar no mérito se o piso é bom, se não é, se é adequado ou não. Pessoas que têm uma visão mais liberal da economia até são contra esse piso, mas a questão não é essa. A questão é se o ministro Barroso poderia, numa decisão monocrática, suspender os efeitos dessa lei. Então, continuando o processo legislativo que está previsto na Constituição, as 2 casas legislativas se manifestaram, o Senado e a Câmara dos Deputados. O projeto de lei foi para o presidente da República, ele sancionou essa criação do piso da enfermagem. Foi promulgada, o projeto de lei se tornou lei e foi publicado, então estava em vigor. O rito processual legislativo foi cumprido. Os atores que participam da elaboração de uma lei exerceram o seu trabalho, exerceram a atribuição, e lembrando
que todas essas pessoas, as mais de 500 pessoas, deputados, senadores e o presidente, eles foram eleitos pelo voto democrático, pelo voto popular, e estão lá para cumprir o seu papel. Então, na minha visão, análise técnica e jurídica, o STF até poderia se debruçar para analisar se essa lei é ou não inconstitucional. Agora, o rito empregado pelo ministro Barroso me parece que não está de acordo com a legislação. A lei que regula o processo de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, né, que foi uma entidade que ajuizou uma ação questionando a constitucionalidade dessa lei, o que diz a lei que regula este rito e o próprio regimento interno do STF diz o seguinte, que é somente a maioria absoluta do STF que pode dizer que uma lei é inconstitucional. A lei também autoriza que este pedido, que essa ação tenha uma celeridade, que seja apreciada com uma certa urgência e até prevê a possibilidade da Corte, de uma forma cautelar, analisar se uma lei é ou não inconstitucional. Agora, não está previsto na lei, não está previsto no regimento interno do STF a possibilidade de uma decisão monocrática, ou seja, o ministro Barroso não poderia, somente ele, numa decisão monocrática, suspender os efeitos de uma lei. Alguém pode dizer, mas isso já aconteceu, já ocorreu de outros ministros de forma monocrática suspenderem uma lei supostamente inconstitucional. Agora, não é porque uma atitude do Supremo, atitude de um ministro, foi proferida contra a lei e contra o regimento interno, que a lei e o regimento interno vão deixar de ter aplicabilidade. Então, na minha avaliação, ocorreu uma violação à tripartição dos poderes, uma violação ao poder legislativo e executivo, que cumpriram o seu papel, através de uma decisão monocrática. O ministro Barroso remeteu agora para o Pleno, e vamos ver como é que toda a Corte vai se manifestar em relação a essa nova lei. Quer dizer, mais uma decisão que interfere na vida de muitos brasileiros, né? E a gente sempre fala aqui também sobre a questão da segurança jurídica. A gente teve um caso no Paraná, em Curitiba, de um concurso público da prefeitura do município que foi suspenso porque o edital justamente não previa esse novo piso. A Justiça Federal, a quinta vara da Justiça Federal aqui, entendeu que o concurso não pode ser realizado. As provas estão previstas para o final de novembro, a gente vai acompanhar para ver se isso vai acontecer ou não, mas mexe com a pessoa, né, Fabiana? Principalmente quem está estudando para uma prova como essa, e a gente sabe que a remuneração dos enfermeiros, do pessoal da área da saúde, é uma discussão que veio à tona principalmente por causa da pandemia, que a gente viu muitos profissionais dando a vida, né, tentando combater a Covid-19, quer dizer, mexe com a vida de muita gente uma decisão desse tipo, né? Perfeito, Rosana. Primeiro, boa noite a todos. Como a Tameia já explicou bem essa parte técnica, eu também apontei onde eu pude, né, a Lei 9.868, artigo 10º, que realmente, né, existe ali um entendimento de que não poderia ser concedido monocraticamente uma liminar em sede de ADI. A gente vai para os aspectos secundários. Então, se trata dos enfermeiros, né, se trata de algo que tem um apelo popular muito forte. Aliás, qual pessoa em decência, com a sua própria consciência, não iria gostar que os enfermeiros tivessem um piso salarial ou um salário apropriado, depois ainda de uma pandemia, como você apontou? Então, é uma pauta que tem um apelo popular muito forte. Todo mundo vai aprovar que os enfermeiros sejam bem tratados do campo de vista financeiro. Mas é preciso aqui salientar que, ao meu ver, na tramitação de toda essa emenda, a gente realmente viu que não foi apontada a tal de fonte de custeio. Mas aí isso é uma discussão que deveria ter ocorrido no Congresso Nacional, e existe tempo ainda hábil, né, para que se aponte isso e seja sanado esse vício. Mas o que o ministro Barroso fez numa canetada um dia antes de que começasse a valer esse aumento é uma interferência real no processo no legislativo e também ali no próprio executivo. Então, a gente está observando isso, né? Poucos dias antes a gente teve interferência do Fachin, não, depois, desculpa, que tem tantas, né? Mas a gente vê a mesma tentativa aí dos ministros, infelizmente,
de governarem numa canetada. E aí a gente fica esperando, que eu não acho isso nada, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com o que a gente conhece sobre leis. Você perguntou sobre concurso, como é que a gente vai explicar isso para alguém que está estudando para concurso? Porque você vai ler a legislação e vai falar, não cabe decisão monocrática em sede de ADI, né, para suspender o efeito de uma lei, por exemplo. Então, fica bem difícil. E aí a gente vê todos esses elementos juntos e a gente fica esperando, nesse caso, uma conversa do Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, com o ministro Barroso, sendo que não é nada disso, não deveria ser assim. Então, a gente está, novamente, mais uma semana, outro tema, e a gente vê a interferência do judiciário no processo legislativo, como explicou muito bem a Tameia, e aí também essa interferência direta no Poder Executivo. Não importa também o mérito, mas quando ele concede essa liminar, ao meu ver, ele acaba interferindo no mérito, porque o mérito que era dar o piso da categoria foi suspenso. Então, eu não vi aí qual que seria a fumaça do bom direito, né? Do bom direito, não. Agora, são só narrativas. Isso, infelizmente, acontecendo novamente. Eu ia pedir para o André comentar um pouco, porque toda semana mesmo a gente fala da interferência do judiciário nessas questões, mas normalmente relacionadas à eleição, à campanha eleitoral, especificamente o ministro Alexandre de Moraes. Dessa vez a gente tem uma decisão de outro ministro interferindo num outro assunto, como a Fabiana bem comentou, né, André? Sim, perfeito, Rossana. Então, inicialmente, cumprimento todo mundo. Gostaria de começar também parabenizando o nosso próprio país, né, que ontem completamos aí 200 anos como nação independente. Então, parabenizo a todo mundo que se manifestou. Foi uma festa muito bonita, totalmente pacífica, multitudinária. Foi uma coisa assim bastante marcante. Achei bem bacana toda a organização. Parabenizo. Bom, quanto à decisão em si, o que me chama mais a atenção é que ela me parece um exemplo perfeito do que eu tenho chamado aí com os meus alunos, enfim, de deterioração da razão jurídica, que é quando os juristas eles já passam a decidir e impor sentenças, enfim, com razões de ordem extrajurídica. Então, se você pegar ali a decisão do Barroso, basicamente o que ele alega são motivações de ordem política. Então, e inclusive com comprovação a respeito da matéria fática. Então, toda decisão em geral ela vai ter uma matéria jurídica e uma matéria fática. E os fatos, você tem que demonstrá-los de modo cabal. Ali você tem demonstrações muito frágeis. Então, matéria que cita entrevista com donos de hospitais, pessoas que dizem que pode ser que houvesse demissões, que houvesse impactos negativos, enfim. O que você vai ter, sempre que você tem aumento de salário, isso corre o risco de gerar demissões. Isso é assim sempre, tá? E, inevitavelmente, isso é explicado pela microeconomia. Se aumenta o custo de algo, você tende a reduzir a demanda por aquilo. E ocorre a mesma coisa com a força de trabalho, né? Então, se aumenta o custo da contratação, o que ocorre sempre que você eleva salários, você passa a ter menor demanda por aquele tipo de trabalho. Isso aí é inegável. Agora, você tem vários valores aí nesse tipo de decisão. Então, ao mesmo tempo, você tem aí motivações imponderáveis, tá? Isso não é uma ciência exata, em que você quer valorizar determinado tipo de profissional e determinado tipo de trabalho. Por isso você aumenta aquilo até legalmente, se necessário. Eu confesso que, assim, que não sou simpático, tá, a ideia de piso nacional, mas é inequívoco que não há razão de ordem constitucional para derrubar a legislação. O que houve ali foi basicamente a manifestação de discordância política. O ministro Barroso, ele colocou ali algumas razões não jurídicas, de ordem puramente política, pelas quais ele discorda do piso, e então ele sozinho derrubou algo aprovado por enorme maioria. É importante que se diga que essa alegação da falta de fonte de custeio, ela não me parece procedente, tá? Então, isso ocorre com outras espécies de gasto. Por exemplo, quando a União aumenta o salário mínimo,
todo servidor público que ganha salário mínimo nas prefeituras tem aumento de salário imediato, e você nunca exigiu qualquer espécie de compensação financeira para isso. Por exemplo, quando você aumenta o salário mínimo, aumenta a aposentadoria de quem ganha salário mínimo. E tem vários servidores públicos aposentados, que são servidores públicos aposentados, então os proventos deles saem do Tesouro Estadual e Municipal, eles têm aumento, e a União nunca precisou compensar isso. Quando você aumenta o subsídio dos ministros do STF, como a Constituição coloca um limite de distância salarial entre os ministros e as instâncias inferiores, isso pode ter impacto no gasto dos estados. Então, todos os juízes estaduais, em razão do limite ali que a Constituição coloca, né, eles podem ter que ter aumento de salário necessariamente. E você nunca exigiu compensação financeira para isso, fonte de custeio. Então, esse argumento ele é improcedente. O que você tem ali é uma questão de discordância política. Então, é muito preocupante. E eu digo que isso é muito preocupante por duas razões. Primeiro, envolve um processo de erosão da democracia quando um poder começa a concentrar poderes em si, tá? Esvaziando os demais poderes. Isso é algo que todos os autores que escrevem sobre democracia apontam como um elemento da erosão democrática. Então, é quando você tenta reduzir o que a gente chama de accountability horizontal. Todos os poderes, eles sofrem checks e eles sofrem freios, né, e contrapesos por causa dos demais poderes, e eles não podem fazer aquilo que é próprio dos demais poderes. Quando você tenta esvaziar as atribuições de outro poder, no caso do poder legislativo e executivo, e concentrar isso em você, isso é uma forma de erosão da democracia. Você está reduzindo a accountability e a qualidade da democracia. Mas depois, não sei se as pessoas sabem por que a gente diz que o direito surgiu em Roma. Porque existia lei na Babilônia, existia lei e tribunais de justiça na Grécia. Por que a gente não diz... E essas sociedades foram anteriores a Roma, tá? Por que a gente fala que o direito surgiu em Roma? Porque Roma descobriu que você tem uma razão propriamente jurídica. Você tem um tipo de argumento com o qual você pode utilizar no direito. O direito ele não pode ser fagocitado pelo discurso político ou discurso moral em geral. Na Grécia Antiga, o discurso jurídico era um mero discurso retórico. Você tentava convencer um tribunal usando qualquer espécie de argumento, inclusive argumento de ordem política. Isso não vai ser bom, isso vai ter impactos negativos, enfim. Em Roma que você descobriu, não, eu preciso de um argumento propriamente jurídico. Isso é lícito ou ilícito. E o que a gente vê na espécie de técnica, e o ministro Luiz Roberto Barroso utiliza isso com constância, com todo respeito, mas, enfim, discordo, né, profundamente da base teórica que ele utiliza, é isso, a gente está voltando para o modelo grego, entendeu? Desmontando o modelo vitorioso de Roma e voltando para o modelo grego, em que você tem uma fagocitose, um colapso da razão jurídica, e você pode passar ali a alegar, isso não é bom, eu não concordo, vai ter impacto negativo, a entrevista X fala, e você não aponta porque aquilo é ilícito, e isso me parece aí um fator de desgaste do direito. Sobre esse assunto a gente tem um artigo do Guzzo até essa semana na Gazeta que ele fala justamente isso, que a enfermagem não pode ter piso salarial, mas na gastança do judiciário ninguém mexe, justamente porque o salário dos ministros do STF serve de base justamente para as remunerações de várias outras categorias que também têm impacto, né? Me parece que é o que a Tameia falou, essa discussão levantada pelo Barroso deveria ter sido feita no Congresso Nacional, que é para isso que serve, né, Tameia? Mas a gente continua tratando de assuntos aí impactantes essa semana, e um deles que a gente fala é justamente sobre a questão do armamento. Quer dizer, teve a decisão essa semana do TSE que no dia das eleições, para estar armado, o cidadão tem que ter uma autorização expressa da Justiça Eleitoral ou estar a serviço devidamente chamado. Quer dizer, é algo que é praxe até nas eleições, mas a gente tem essa discussão nessa época incendiada, vamos dizer, por tudo isso que acontece e justamente sobre a decisão do Fachin de flexibilizar os decretos do presidente Jair Bolsonaro. Também quer começar debatendo esse assunto aí? Sim, então tem dois pontos, né, que envolvem a questão das armas, né? A primeira questão de se proibir o porte de armas no dia das eleições, eu não vejo qualquer cabimento. Se um cidadão, ele tem esse porte, seja pela função desempenhada ou porque cumpriu os requisitos para a obtenção desse porte, por que ele não pode estar portando sua arma no dia das eleições? A gente não pode partir do pressuposto que o cidadão vai com a arma para causar um tumulto, para
para praticar algum crime, não. Se ele tem legalmente esse porte, ele tem o direito de portar a arma em qualquer situação. Então, é claro que em certas ocasiões, né, quando vai embarcar, não pode estar junto com a arma no avião, tem que despachar a arma de uma forma separada. Agora, eu não vejo essa necessidade no que diz respeito no dia das eleições, né? Você não pode partir dessa premissa de que vai haver algum tipo de violência, isso não pode acontecer. E esse outro ponto da decisão do ministro Fachin, que suspendeu parte dos decretos do presidente Bolsonaro, né, decretos que flexibilizava a aquisição de armas, a posse de armas, eu também não entendo a razão jurídica de novamente, uma decisão monocrática que, lembrando, havia um pedido de vistas do ministro Cássio Nunes Marques, é um processo que está tramitando no Supremo, que havia o pedido de vista, então não foi respeitado o pedido de vistas de um outro ministro. E ainda assim, sem respeito a esse pedido, sem respeito a essa suspensão que é devida, que é previsto no próprio regimento interno do STF, o ministro Fachin suspendeu trechos dos decretos, né, sobre o argumento para se evitar a violência política. Então, veja, são decisões tomadas para se evitar uma futura hipotética ocorrência de uma violência política. Agora, veja, e as violências que ocorrem diariamente no Brasil, as violências que ocorrem a cada hora no Brasil, parece que o ministro Fachin, com todo o respeito que eu tenho a ele, com todo o respeito que eu tenho à Suprema Corte, vive numa realidade paralela. Vejam os números de homicídios que nós temos no Brasil, até diminuiu, o que é um ponto positivo para o governo federal. Os números eram 60 mil homicídios por ano, atualmente está aproximadamente 45 mil homicídios por ano. Em que realidade o ministro Fachin vive, que a violência diária, pessoas que perdem as suas vidas diariamente por conta do emprego de arma de fogo praticado por criminosos, por pessoas que não têm o porte legal de armas. Então, essa questão vai desde a época do desarmamento, né, do Estatuto do Desarmamento, que era uma utopia achar que bandidos iam entregar as suas armas, né? Quem entregou as suas armas? Pessoas de bem, que achavam que foram levadas a crer que entregando as suas armas iriam contribuir com a diminuição da violência, com a diminuição da criminalidade. Isso não é verdade. Até eu queria trazer aqui um trecho, uma frase do Roberto Motta, né, até num livro que eu sugiro para quem gosta de estudar o tema de violência pública, que é esse aqui, ó, Construção da Maldade, que o Roberto Motta é um especialista nesse assunto. Ele fala o seguinte: leis de desarmamento não funcionam, porque criminosos, por definição, não obedecem às leis. Então, essas medidas de dificultar a posse de armas e o porte de armas, proibir que pessoas que têm um porte legítimo compareçam com a sua arma no dia das eleições, são medidas para inibir algo hipotético, algo que não se tem a concretude de que vai acontecer. Agora, o STF esquece dos homicídios diários, dos latrocínios diários, dos roubos diários, de que o cidadão é submetido. E, por vezes, esse mesmo cidadão que já foi vítima de um crime, teve um seu familiar que perdeu a vida, ele é impedido de ter uma arma para defender a si próprio e para defender a sua família. Então, são medidas que não se coadunam com a situação de violência pública que a gente vive no Brasil. Quero também relembrar a decisão do próprio ministro Fachin, que impediu, durante a pandemia, operações policiais nos morros cariocas, nas favelas, onde é sabido que tem a maior concentração do grande tráfico e do comércio ilegal de drogas e de armas. E também vou sugerir, Rosana, também para as pessoas que estão nos acompanhando, um excelente documentário da Brasil Paralelo, que é o documentário Entre Lobos, que retrata a condição precária de segurança pública que nós vivemos, ou melhor, na condição de insegurança pública, onde aborda muitas questões, inclusive trata a questão do armamento desses criminosos, desses traficantes, desses bandidos que habitam vários morros do Rio de Janeiro, onde o armamento é muito superior ao próprio armamento da polícia. Então, recomendo esse documentário. Então, sou completamente contrária a tanto essa proibição de cidadãos do bem que têm seu porte legal de portarem a sua arma no dia da votação e também de suspender os efeitos do decreto que flexibiliza a aquisição de armas de fogo sob essa suposta violência política. E lembrando que nas eleições passadas para presidente da República, quem foi vítima de violência real
foi o presidente Bolsonaro, que foi vítima de uma facada. Então, não é porque a pessoa não porta uma arma que ela não pode cometer outros crimes bárbaros com armas brancas. André Oliano, você acha que essas decisões têm algum impacto na democracia? Olha, Rossana, na minha opinião, sem dúvida alguma. Então, o que a gente percebe, o que me passa uma forte impressão, é de que a gente está assistindo no Brasil a uma manipulação da jurisdição constitucional para a imposição de agendas político-partidárias. Então, numa democracia funcional, a democracia ela se manifesta como um processo regrado, institucionalizado, pacífico e razoavelmente competitivo de grupos ideológicos, enfim, pela formação de governo. E algo que impacta negativamente na democracia é quando você retira o caráter competitivo do processo de formação de governo, ou seja, só um grupo. Tudo bem, você mantém ali um processo pacífico, regrado, institucionalizado, mas na prática só um grupo consegue tocar as suas agendas políticas. E um mecanismo que você pode utilizar para fazer isso, para monopolizar o processo de institucionalização de políticas públicas, é a manipulação da jurisdição constitucional. Vários autores mencionam isso. Então, basicamente, você sequestra uma instituição que deveria atuar de modo independente, no caso, uma Suprema Corte, e a Suprema Corte passa a manipular ali, ela invoca preceitos constitucionais muito abstratos, com base nos quais você pode decidir quase qualquer coisa, e por coincidência, sempre o conteúdo que a Suprema Corte passa a extrair desses princípios correspondem exatamente com as pautas político-partidárias dos grupos aos quais os membros são mais simpáticos, tá? Então, se a gente aplicar isso para o Brasil, por exemplo, o ministro Fachin, que deu essa decisão, ele que foi indicado por governos do Partido dos Trabalhadores, né? Que a gente sabe que é desarmamentista. E daí ele extraiu de uma cláusula constitucional bastante aberta, né? Que é a cláusula de segurança pública, essa ideia de que agora a nossa Constituição impõe o desarmamento. Então a nossa Constituição, ela não é nem desarmamentista e nem armamentista. Ela deixou essa questão aberta ao processo político. Deixou aberto para que as maiorias políticas que vão se formando possam experimentar políticas públicas. Então você experimenta o desarmamento, você acha que não deu certo, você pode alterar. A Constituição não pode se tornar uma camisa de força. Tá? Ela tem que ser uma pauta que dá abertura para decisões. Eu gostaria de lembrar que ele usa dois argumentos, basicamente. Tá? Um é esse aí, ele extrai do princípio da segurança pública necessariamente políticas desarmamentistas, o que é falacioso. Inclusive, a gente extrai isso do próprio histórico institucional brasileiro, porque até 2003, depois da Constituição de 88 já, até 2003, até o advento do Estatuto do Desarmamento, nós tínhamos uma legislação de armas bastante flexível. Ninguém nunca questionou a sua constitucionalidade. Então isso não decorre da Constituição, não decorre de uma decisão do legislador constituinte, porque se o legislador fosse constituinte, fosse desarmamentista, no dia seguinte à adoção da Constituição, os próprios legisladores que tinham aprovado a Constituição, teriam aprovado um estatuto desarmamentista. Então, a nossa Constituição não é desarmamentista, ela não impôs nem uma política armamentista, nem desarmamentista, tá? Ela deixou isso aberto. Então, quando a gente pega as armas lícitas, a gente percebe que não há qualquer correlação entre elas e a violência. Tem uma matéria da antiga revista Época, do jornalista Gianpaolo Morgado Braga, em que ele mostra que das 3.367 armas apreendidas no Rio de Janeiro, tá? 3.367, entre 2016 e 2019, apenas 11 eram armas lícitas. Em outras aqui, em um outro cálculo, de 48.656 armas listadas pela Polícia Civil como apreendidas, apenas 83 eram lícitas.
Então ele aponta que isso corresponde a 0,17%. A grande questão que você tem é entre armas ilícitas, e essas não são impactadas pelo desarmamento, porque os criminosos eles não respeitam a legislação. E no Brasil, diferente de outros países como Japão, Inglaterra e Austrália, que são ilhas, e que, portanto, você consegue ter uma fiscalização das fronteiras adequada, o Brasil tem uma fronteira seca imensa, inclusive com países que fazem contrabando de armas, como o Paraguai. Então isso tem que ser analisado no nosso caso concreto. Aqui, o Estatuto do Desarmamento falhou, a violência continuou a subir. Isso também aconteceu na Venezuela. A Venezuela aplicou um forte Estatuto do Desarmamento, hoje está entre os 5 países mais violentos do mundo. Então, nós temos fronteira seca com países que fazem contrabando de desarmamento. Hoje, o armamento ilícito do grande crime organizado, ele não vem das armas lícitas, ele vem contrabandeado desses países, tá? Então, o Estatuto do Desarmamento nunca vai ter aqui resultados satisfatórios, me parece. E aponto que há inúmeras pesquisas que contradizem isso que o Fachin alegou, tá? Então, esse consenso que ele aponta simplesmente não existe. E indico para vocês que dentre as 25 nações mais armadas do mundo, estão várias democracias estáveis e muito seguras, como a Alemanha, Islândia, Suécia, Estados Unidos, Canadá, Suíça. Então são vários países altamente seguros e com democracias bastante estáveis e sólidas. Então, por todas essas razões, essa decisão me parece bastante abusiva e a simples imposição ideológica de uma agenda partidária manipulando a jurisdição constitucional. E insistir justamente nesse aspecto com a Fabiana, que você tinha comentado no começo da tua fala, André, que você disse agora de novo. Você acredita nisso também, Fabiana? Nessa manipulação da jurisdição para pautas políticas? É isso que a gente está vivendo agora? Nessa decisão do Fachin, eu não tenho a mínima dúvida e não tenho nem o cuidado de duvidar, porque não existe dúvida. Ele está militando juridicamente através de uma pauta que ele acredita ser o certo, então, portanto, é política. E é grave, né? Porque quando a gente tem ali o pedido de vista do ministro Cássio Nunes, a gente vê já que existe uma bagunça processual também. Então, o vistor, né, que a pessoa quando pede vistas, deveria ser chamado, então, a ordem no processo para que isso fosse restabelecido. E não é o que está ocorrendo. Parece que a medida ilegal, ao meu ver, do ministro Fachin, ao suspender, como foi bem explicado tanto pela Tameia, e o show que o Liano acabou de dar em relação a tudo, né, tanto ao mérito quanto ao processo, a gente não vê, infelizmente, uma pressa para que se então discuta verdadeiramente, novamente, mais um processo no Supremo. Então, essas manobras, né, esses apontamentos da decisão do Fachin são lamentáveis, porque ficam bem distantes. E aí a gente vê a tentativa, novamente, aqui bem clara, né, de suspender decretos presidenciais e a tentativa do judiciário de governar, de fazer o papel do executivo. Então, fora esses dados todos bem falaciosos e bem descolados da realidade, é impressionante. Eu não sei nem mais o que falar, porque diante das salas do Liano e da Tameia, está muito exposto, mas a gente fica sempre na expectativa de que haja uma reversão. Mas eu, sinceramente, eu não sei se existe aquele botão, né, de retorno. Neste caso aqui, do ministro Fachin, é uma flagrante ilegalidade e, assim, a questão partidária, político-partidária do ministro está bem descrita para quem vai lá ler ou para quem vê os efeitos que isso está causando. Então, parece-me que não é o que importa aqui, que seria, então, a suposta segurança pública. Não, o que importa é defender essas pautas e a gente tem que juntar todos os indícios que me levam até fazer essas falas um pouco mais duras em relação ao ministro Fachin. Como disse a Tameia, mas vamos deixar frisado, foi o mesmo ministro que impediu operações policiais de subir aos morros. Não é que ele impediu, ele disse que a polícia deveria, então, avisar, né, o Ministério Público, etc., o que todo mundo sabe, que para subir aos morros, quando se faz isso, é praticamente decretar a morte de policiais,
porque já quando eles acabam fazendo sob o sigilo de uma investigação, existe muito risco, porque a gente sabe como funciona o crime organizado, é disso que nós estamos falando, ele praticamente, então, proibiu que se fizesse essas operações nos morros cariocas. E a gente sabe também os reflexos práticos na vida do cidadão que mora no morro do Rio de Janeiro. Isso só para apontar uma dos atos aí desses ministros, a gente tem que pôr no plural, que estão agindo de forma partidária, e que seria um dos motivos de impeachment, que está lá na lei do impeachment, que é vedado aos ministros do Supremo Tribunal Federal fazer aí essa militância partidária. Está lá na lei de impeachment. Até que mudem também, porque é preciso lembrar que tem um grupo de estudo comandado pelo ministro Lewandowski, a fim de mudar a lei de impeachment. E já posso adiantar que eles já estão fazendo o mesmo que fizeram com a lei de improbidade, né? Que vai ter que se provar o dolo, né, na questão do impeachment, o que vai acabar ajudando para quem quiser continuar fazendo essas militâncias políticos partidárias. Muito difícil a situação jurídica no país, mais uma vez. Queria insistir nesse assunto também, perguntar para a Tameia se tem como despolitizar o judiciário também. É claro que a gente tem vários instrumentos legais e até constitucionais de que isso não deve acontecer, mas a gente vê dia a dia que isso tem acontecido. Existe uma forma, então, de despolitizar o nosso judiciário? Então, Rosana, essa questão ela é tão clara que o juiz ele tem que ser completamente apolítico, né? Tem até vedação constitucional, tanto para os juízes quanto para os membros do Ministério Público, que não podemos exercer atividade político-partidária. É uma coisa evidente, né, que principalmente o juiz que aplica a lei, ele tem que seguir a lei e a Constituição. Agora, eu acho que essa politização, né, que até o professor Ives Gandra da Silva Martins sempre insiste nessa tecla, né, que a Corte Suprema se tornou uma corte política, ela vem da própria forma de escolha dos ministros do STF, né, porque todos os outros juízes, né, quase todos, né, porque os tribunais também têm escolha política, os juízes, eles prestam concurso público, são servidores públicos de carreira, que são alçados ao cargo ao realizar uma prova, né? Tem umas exceções nos tribunais e nas cortes superiores, né? E isso eu acho muito ruim. O professor Modesto Carvalhosa também sustenta que todos os juízes, desembargadores e ministros deveriam ser juízes de carreira, tanto os dos tribunais de justiça, do STJ e STF. Então, a escolha dos ministros é uma escolha muito política. E isso é ruim para a democracia. Então, nós temos ministros que foram advogados de partidos políticos, temos ministros que foram advogados de organizações como o próprio MST, nós temos ministros que foram filiados a partidos políticos. Então, como esses ministros já vêm com uma carga política muito alta, é muito difícil, ao chegar numa cadeira do STF, eles conseguirem se despir dessa carga política. Então, o ideal seria uma reforma constitucional para alterar essa forma de escolha dos ministros. Eu acho que o ideal seria que tivesse mandatos também, há uma PEC nesse sentido. E também, havendo essa comprovação, né, como a Fabi falou, de exercer uma atividade política, ideológica, em detrimento da lei e da Constituição, o remédio é um processo de impeachment. O Senado também deveria exercer o seu papel constitucional de se debruçar sobre esse pedido de impeachment e, havendo elementos de crime de responsabilidade, pautar esses pedidos, para que não fique essa juristocracia, para que não fique um tribunal politizado decidindo questões que interferem nos demais poderes, né? O juiz tem que apenas julgar, não tem que se imiscuir na política, não tem que dar decisões que violam leis aprovadas pelo Legislativo e nem decretos produzidos pelo Executivo. Bom, a gente tem também essa semana que discutir um tema que é bem relevante, principalmente com a proximidade das eleições, que foram as buscas e apreensões na residência e nos comitês de 2 candidatos ao Senado aqui, por uma tecnicalidade. Vou pedir para a Fabiana comentar. Então, a gente teve busca e apreensão na casa do candidato Sérgio Moro, ex-juiz, que é candidato ao Senado pelo Paraná, e no comitê do Paulo Martins, do Partido Liberal. Moro é candidato pelo União Brasil, por causa do tamanho do nome dos suplentes, o tamanho da fonte nos santinhos. Quer dizer, Fabiana,
é uma decisão judicial também que tem um fundo político, você acha? Com toda certeza. Se tem essa previsão legal, a parte, porque é oposição, né? Foi o PT que pediu, solicitar mandado de busca e apreensão e o TSE, o TRE, nesse caso, autorizar, eu acho um pouco chocante a medida, né? A medida que foi autorizada, sem ao menos haver até uma prontificação dos dois candidatos de entregar o material. E no caso do Sérgio Moro foi um pouco mais grave, porque o endereço, né, foi assim dito que o endereço do comitê eleitoral dele é a casa dele. Então, nós tivemos o cumprimento de um mandado de busca e apreensão pelo tamanho da fonte. É até engraçado, gente, as coisas estão muito desproporcionais, né? Para que ele entregasse num sábado também, embora não exista, né, isso especificamente na legislação, de que o sábado deveria ser respeitado, mas, assim, existe uma praxe da polícia, existe uma praxe desses órgãos quando vão fazer isso, e os efeitos que isso deram, né, da notícia, aí sim, eu acho isso muito mais grave, porque quer expor os candidatos ali, mas ficou até algo, até o próprio Moro depois até colocou um tweet que eu achei particularmente engraçado, que ele coloca ali corrupto, né, numa fonte bem grande, e perguntou se ali a fonte já estava de tamanho satisfatório. Então, assim, a gente acaba vendo o uso, o Brasil precisa tomar um pouco atenção nisso. A gente está falando de muita tecnicidade, né, o excesso de exigências técnicas, né? Então a gente não olha mais o direito, acaba sendo uma ciência humana do que as pessoas esqueceram disso, do que é meramente o senso comum acha legítimo. Então, essas legislações eleitorais, em época de campanha, como a gente tem um partido de oposição que sabe usar essa legislação muito bem e que tem uma bancada de advogados muito gigantesca, a gente vê um excesso de judicializações para coisas que eu não sei se importam, né? Realmente eu não sei se importa. Então, fica difícil a gente comentar do olhar jurídico, porque é uma causa política, mesmo que tivesse apontado ali e que poderia ser corrigido, mas, novamente, né, o uso da busca e apreensão, ao meu ver, bem grave, para tirar ali os santinhos, com essa ausência de tecnicidade ali, do tamanho da fonte, eu acho um tanto exagerado, e a gente vê que talvez essas decisões são comandadas aí por juízes que estão mais de olho no fator político do que jurídico, porque o jurídico eu acho que ainda manteria o bom senso, né? Até mesmo de mandar ali uma citação e solicitar, e é tanto que o Moro vai recorrer, mas vamos aguardar, aí sobe para o TSE e vamos ver. A gente teve recolhimento do material e acho que de links de campanha também. André Oliano, queria que comentasse sobre isso. A gente falou num dos primeiros programas aqui sobre a velocidade das decisões nessa época eleitoral, justamente da Justiça Eleitoral, que dependem de ter essa agilidade justamente por causa do período curto, principalmente de campanha. Quer dizer, a Fabiana levantou um ponto importante, era um sábado e normalmente a gente não tem essas decisões num sábado, num domingo, esperaria até a segunda-feira. O que você achou dessa decisão, Oliano? Olha, Rosana, então, data máxima vênia aí aos envolvidos nesse julgamento, realmente me pareceu um pouco, respeitosamente, aí, mas realmente pareceu um pouco desproporcional, né? Então, realmente você poderia ali ter solicitado a entrega do material, não acredito que o Sérgio Moro fosse fugir com o material, ou enfim, você poderia ter feito a correção de um modo menos traumático e menos violento. Inclusive, o efeito que a gente chama de backlash aí da opinião pública foi muito forte, né? Muita gente criticou, muita gente enxergou uma forma aí de atingir de algum modo os candidatos, enfim. E isso tem um efeito de desgaste sobre a jurisdição eleitoral grande. Então me parece aí um pouquinho desproporcional, data vênia, e um pouquinho preocupante também. Rosana, se me permite só mencionar uma informação que eu esqueci, que eu tinha separado para a gente lá no primeiro tema, complementar, sobre
sobre o piso dos enfermeiros, né, que é uma coisa que se mencionou ali, a ausência de mecanismo de funcionamento. Eu levantei aqui que a União, o ministro Barroso, ele indica que, segundo alguns levantamentos aqui, muito frágeis, né, mas vamos partir que eles estão corretos, eles dizem que os municípios precisariam de 4,4 bilhões para cumprir esse piso. Só que a União, ela repassou em 2021, estou aqui com o site da Transparência aberto, aliás, perdão, em 2022, tá? Em 2021, a União fez um repasse total de mais de 500 bilhões, então mais de meio trilhão. Desse total, 40%, tá? Então aí cerca de 200 bilhões, né? Isso? Ou mais ainda? Isso, né? 200 bilhões teriam ido para os municípios, tá? Então cerca de 200 bilhões que a União repassou para municípios no ano passado. E segundo o impostômetro, se a gente pegar aqui o impostômetro, estou com ele aberto, a gente pode ver quanto que os municípios já arrecadaram esse ano 2022, que ainda não acabou. Foram mais de 100 bilhões já. Então a gente teria aí 200 bilhões em repasses, mais 100 bilhões em arrecadação até setembro. Fica difícil de ver nisso daí uma impossibilidade, né, de dar cumprimento ao piso. E outro ponto é que, e aqui acho também bastante preocupante, quando a gente falou ali da questão da violência política, que o Fachin invoca, olha, eu acho de mau tom a tentativa de vilanizar grupos políticos, tá? Então, isso aí me parece que às vezes está acontecendo. Inclusive ontem, eu mencionei as manifestações de 7 de setembro, manifestações pacíficas, multitudinárias, com aposentados, cadeirantes, crianças. Eu vi aqui, eu nem acreditei inicialmente, mas depois eu vi que era verdade, mandaram colocar snipers nas praças dos 3 poderes. Então isso aí me parece que você utilizar mecanismos de segurança desproporcionais e ficar colocando isso na imprensa constantemente pode ser até uma estratégia de vilanização de grupos políticos. Tentar retratar o grupo como bandido mesmo, tá? Então você fala, estamos diante de pessoas muito perigosas, tivemos até que colocar snipers. Mas assim, isso aí é flertar com o que há de mais reacionário, tá? Você colocar snipers ali contra gente pacífica, idosos. Eu fico até com pena dos servidores públicos que tem que se prestar a isso. Então você faz um concurso público de policial achando que você vai combater criminosos, de repente você está lá no alto de um prédio público mirando uma arma de calibre altamente perigoso, com uma mira de alta precisão contra manifestantes pacíficos, enfim. E essa questão de você ficar invocando ali o Estatuto do Desarmamento e o risco de violência política, me parece que entra nisso aí também. Uma infundada tentativa de vilanização de grupos, dizendo, olha, tendo em vista que eles são muito violentos, muito perigosos, precisamos tomar essa medida. Isso é perigoso porque a gente sabe que a vilanização discursiva, historicamente, ela precedeu a opressão violenta, né? Vamos lá, então a gente vai se encaminhando agora para o fim do programa e eu preciso reforçar um recado que eu dei aqui no comecinho, que nesse mês do Bicentenário da Independência, a Gazeta do Povo está brindando os novos assinantes com um pacotão histórico. Quem assinar pelo link da descrição aqui do vídeo paga apenas R$6 nos primeiros 4 meses e ganha 3 e-books, Capítulos da Independência, Guerras Esquecidas do Brasil e Jornalistas da Independência, além de uma super aula com Jorge Caldeira contando detalhes da evolução histórica econômica do Brasil. É muito conteúdo por um valor simbólico. Não perca tempo, faça a sua assinatura da Gazeta, um jornal que há 103 anos luta pelo Brasil. Vou então passar para a rodada final aí para os nossos convidados para a gente encerrar o programa de hoje. Queria agradecer mais uma vez a participação de todo mundo e pedir para a Tameia comentar então o que a gente pode esperar nos próximos dias aí e falar um pouco dessa despolitização do nosso judiciário, Tameia. Então, além de deixar de ser político, né, de deixar de tomar decisões políticas, é muito importante que haja proporcionalidade nas decisões, razoabilidade nas decisões. Foi o que o Uliano falou, né, sobre essa decisão que decretou a busca e apreensão na casa do ex-juiz Sérgio Moro. Não é completamente desproporcional
você determinar uma busca e apreensão, você invadir, determinar a invasão na casa de uma pessoa, embora fosse o endereço do comitê político, era a casa, que é asilo inviolável, para retirar supostos santinhos cuja fonte não está adequada. Então, veja, é uma preocupação em coisas tão pequenas no que se refere à propaganda eleitoral, e outras questões, como no caso da busca e apreensão dos empresários, também se determina uma busca e apreensão pela utilização de um emoji onde foi curtida uma mensagem. Então, falta, como eu falei, falta razoabilidade nas decisões judiciais. Então, é importante que qualquer juiz, seja de primeiro grau, seja dos tribunais, seja das cortes superiores, que se pautem na lei, que se pautem na Constituição, que não se esqueçam desses princípios que norteiam a atuação dos operadores do direito, né? Então, eu espero que os ânimos se acalmem, né? Tanto falou-se dessas manifestações, né, de 7 de setembro, o ministro Barroso falou que seria um ato de fascistas, né? Como o Uliano falou, a necessidade, a proporcionalidade de ter snipers. O que nós vimos ontem, né? Eu moro aqui perto da Paulista, eu testemunhei uma manifestação pacífica, famílias, idosos, crianças cantando o hino nacional e rezando Pai Nosso, né? Então, vamos nos ater aos fatos, vamos nos ater à realidade, à lei e à Constituição. Então, eu convido todo mundo que está assistindo a gente, que assine a Gazeta do Povo, para que vocês fiquem bem informados, e também eu chamo para que na próxima quinta-feira, às 8 horas, vocês assistam novamente nosso programa. Muito obrigada. Obrigada, Tameia. Fabiana, obrigada pela participação no programa de hoje. Muito obrigada. Eu só queria complementar a frase do Uliano, as considerações do Uliano, porque esses snipers, só para a gente entender como realmente não existe nenhuma proporcionalidade, eles estariam lá para defender os prédios físicos, já que foi dado, né, concedido ali, era feriado e não havia servidores, né, na Praça dos Três Poderes, estavam todos em casa. Então, assim, a gente vê realmente, e tinha ali também, Oliano, uso de granadas, né? Eu acho que isso, quando é somente a informação, isso ir para a população é algo bem violento e desproporcional, ainda mais que é o mesmo tribunal que considerou, né, os decretos do presidente Bolsonaro nulos, praticamente está nulo. Então, realmente muito difícil lidar com essa realidade. Agora, o que esperar? O que esperar nesses próximos dias que vão anteceder as eleições do processo eleitoral? Como a gente vê que é um tribunal extremamente... As decisões dos tribunais superiores, tanto do STF quanto do TSE, a gente percebe e verifica que está bastante politizado. Então, para os próximos dias, provavelmente nós teremos outras decisões esdrúxulas para a gente comentar aqui, mas a gente mantém a esperança, tá? De que dias melhores irão na justiça, e fica aqui meu pedido para todos que atuam na justiça, que comecem a também se manifestar, né, a sua própria indignação e fazer considerações até técnicas, porque é uma das formas que a gente tem para vencer esse discurso extremamente politizado. E aproveito para agradecer e convidar todos a assinar a Gazeta do Povo, esse jornal que tem sido de extrema relevância para nós todos e que tem nos permitido falar com liberdade e a respeito da liberdade também. Então, agradeço a Gazeta do Povo e continue vocês que estão nos assistindo a considerar aí a assinatura, porque é uma forma de incentivar o trabalho de vários profissionais, ao qual todos nós aqui hoje estamos nesse programa, nos incluímos. Muito obrigada, Gazeta do Povo, obrigada a todos que nos assistiram. Boa noite. Obrigada, Fabiana. André, então contigo para a gente encerrar. Bom, agradeço ter participado. Eu só gostaria já falei bastante hoje aí, gostaria só de indicar o material que a Gazeta do Povo preparou, que ficou excelente mesmo, os e-books. Eu trabalhei aqui com os meus filhos, aqui ficou muito bom, da Independência. E o material do Jorge Caldeira também, ele desmistifica muita coisa, ele é muito bom, indico também. Então, temas como que a gente sempre ouviu na escola, que o Brasil era dominado por latifúndios, pelo escravismo, enfim, e ele mostra um retrato bem diferente, com dados. Ele mostra que o Brasil foi criado por empreendedores livres, uma coisa bem interessante. Ele mostra que o papel das mulheres foi muito mais importante do que, em geral, se tende a subestimar.
Então, enfim, indico aí o material da Gazeta do Povo e como forma de prestigiar, apoiar, convido todos também a assinarem o jornal. Tá bom, gente. Então, muito obrigada. Até semana que vem, quinta-feira, 8 horas.